Boa noite para o nosso primeiro piloto da lanterna do Weibe. Tá? O objetivo é fazer uma coisa mais profunda, uma coisa mais pessoal, coisa mais próxima de você que está assistindo, não é para público amplo, não preciso fazer algo mais palatável. O objetivo é realmente discutir coisas profundas que podem afetar as nossas vidas num horizonte aí de 10, 15, 20 anos. E o primeiro assunto que a gente vai usar de piloto é sobre essa revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento da inteligência artificial. Eu queria primeiro falar boa noite para todo mundo que está aí, boa noite para o Eric também. Tudo bem, Eric? Como é que você está? Grande Abraham Weintraub, boa noite para você, boa noite para toda a membresia aqui, né, do nosso canal. Primeira vez que a gente faz, estou colocando todo mundo aqui na tela, tem bastante membro, a gente bateu uns 150 membros, eu acho, cara. E um outro aviso, né? Bom, vocês que são membros, vocês já estão no grupo do Farol, provavelmente, mas está chovendo, começou a chover pra caramba aqui. Então, cara, se eventualmente eu cair, porque já está começando a piscar aqui as coisas, eu volto, tá? Mas o Abraão, ele segura a rédea aí. Vamos mostrar então os gráficos, porque se o Eric cair, já discutimos os gráficos. O primeiro é a evolução da população mundial. Por que eu vou mostrar um gráfico da evolução da população mundial? Porque eu não consigo estimar exatamente quanto era o PIB, isso é, o produto interno bruto, tudo que foi produzido ano a ano, no ano 500, no ano 200, 3.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo. Eu não consigo estimar isso, do ponto de vista econômico, e trazer valor presente pela inflação. Mas eu consigo ter uma boa projeção do que era o PIB ao longo dos últimos 10.000 anos, 12.000 anos. Como? Se você pegar a vida de uma pessoa que vivia no Egito há 5.000 anos, era parecida com uma pessoa que vivia há 3.000 anos na Mesopotâmia, na média. Na média. Não estou falando do rei, não estou falando do topo, dos 5% mais ricos. Eu estou falando assim, dos 90% das pessoas que viviam no Egito há 5.000 anos, elas viviam com a mesma coisa que viviam depois com 3.000 anos na Mesopotâmia, ou 3.000 anos no Egito,
ou no ano 50 depois de Cristo, em Roma, ou na China, ou na Índia, no ano 800, na Idade Média, ou no Império Persa, a vida de 90% das pessoas era relativamente a mesma. O que era? Um trapo. A roupa era um trapo. Os utensílios, uma faca, uma colher de pau, um jarro, uma cumbuca, comida e os filhos. Daí vem proletário. Proletário é que só tem a prole. E você consegue estimar a evolução da riqueza, do que é produzido pela humanidade, basicamente pela quantidade de pessoas que conseguiam sobreviver. Então, imagina o seguinte, uma pessoa muito pobre e tal, e ela luta, ela consegue ter 6 filhos, 4 morrem, sobram 2, a população fica estável. Aí vem safras boas, melhora a produção, sobra um pouco mais de comida, em vez de morrer 4, morrem 3 filhos e não 2, a população aumenta 50%. Porque você tem que ter um filho para você, um filho para sua esposa, para repor. Então, 2 por mulher. 3, você aumenta 50%. 4 filhos que sobrevivam, a população dobra. Ao longo da história da humanidade, você pode ver aí, a população era 50 milhões, aí foi com a agricultura. Quando tem agricultura, começa a ter uma certa organização de países, a população começa a subir, vai para 300 milhões. Antes disso era 50, 20 milhões, com a agricultura já, com a agricultura. 10 milhões, 20 milhões. Quando começam a organizar, ter alguma troca, então no Império Romano, no Egito, você produz aqui azeite, a gente produz vinho, você produz trigo, a gente produz carne, troca, aumenta, comercializa tudo isso, por exemplo, no Mar Mediterrâneo, ou no Rio Yangtze, ou no Rio Amarelo. Você vai estruturando governos, isso é áreas onde as pessoas consigam se especializar e comercializar. Isso é um ganho de produtividade. O que é ganho de produtividade? O que é uma revolução tecnológica? Com a mesma quantidade de esforço, com a mesma quantidade de itens que eu coloco ali para serem na produção, eu produzo mais. Eu gastei 100 horas de trabalho, eu gastei equipamento e mesma quantidade de terra, em vez de produzir 10 caixas de batata, eu produzi 20 caixas de batata. Isso é uma revolução tecnológica. Aconteceu alguma coisa que deu um pulo na produtividade. Por exemplo, arar. O arado foi uma revolução tecnológica. Quando fizeram arado de metal, é outra pancada de revolução tecnológica. Ao longo da história da humanidade, a gente teve várias revoluções tecnológicas. A roupa permitiu o ser humano ampliar muito a área que ele habitava. A roupa é uma revolução tecnológica. Isso é tecnologia. O sapato é uma revolução tecnológica. O fogo talvez tenha sido, quando o homem controla o fogo talvez tenha sido uma das maiores, provavelmente foi a maior revolução tecnológica na história da humanidade, que permite comer o alimento com menos gasto de energia. Se você assa, você cozinha, você consegue se alimentar com menos gasto de energia tua física, você consegue sobreviver mais, consegue preservar mais o alimento, consegue ficar acordado à noite, consegue um monte, tudo, fogo. A escrita foi outra pancada, outra revolução tecnológica, agricultura. Então, arado, tração animal, cavalo. Quando vinham as navegações, eles chegam às Américas e descobrem batata, milho, que os índios, os habitantes originais, tinham desenvolvido. Quando levam a batata, milho, tomate para a Europa, aumenta a quantidade que você consegue produzir de alimentos no mesmo território, com as mesmas pessoas, com a mesma quantidade de esforço. A produtividade sobe. A produção de alimentos sobe, a população também sobe. A máquina a vapor. A máquina a vapor é uma porrada, uma revolução tecnológica gigantesca. Geralmente, as revoluções tecnológicas têm a ver com o aumento da capacidade produtiva física. Eu produzo mais batata, eu produzo mais trigo, eu transporto mais produtos com a mesma quantidade de trabalho, de horas que eu gasto para transportar. A carroça roda
né? Domesticação do cachorro, do boi, tudo isso são revoluções tecnológicas que modificaram a história da humanidade. E tudo isso está refletido na taxa de sucesso de sobrevivência de filhos. Quantos filhos sobrevivem? Em vez de sobreviver dos 7, 8 que eu tive, sobreviviam 3, agora sobreviveu 4, aumenta a população. Então volta para o gráfico, por favor, para mostrar a população, Eric. Você vê nitidamente que as revoluções tecnológicas eram muito pequenas ao longo do tempo. Eu poderia mostrar que arado o normal, de madeira, né? O primeiro arado era de madeira, depois o arado a metal, tem cada uma das revoluções, mas a primeira pancada que a gente começa a ver de aumento forte da população mundial foi no ano de 1500, que é período das navegações. Você começa a comercializar no mundo inteiro e traz tecnologias que eram utilizadas apenas em uma ou outra região, como milho, batata, você traz para outras regiões e isso explode a produção de alimentos. O comércio, a especialização, pessoas se especializam, metalurgia na Alemanha, nas caravelas os canhões eram feitos na Alemanha. E eram pagos com o quê? Com o dinheiro que se trazia do comércio, das expansões, da reconquista, de tudo, dos descobrimentos. Outra porrada que deu muito forte, ali em 1760, não é quando acontece a descoberta, é quando ela se espalha. Então, a máquina a vapor. A máquina a vapor surge antes de 1700. Você já começa a ver uma inflexão, mas ela se espalha mesmo, a máquina a vapor, de forma muito forte. É ali, por volta de 1720, 30, 40, 50, a população dispara. Por quê? Porque aumenta a quantidade de alimentos, aumenta. Pela primeira vez, a população, os 90% da população, deixam de ter apenas um trapo, passam a ter uma camisa de algodão. O algodão foi outro, né? Conseguiram tirar o caroço do algodão e o algodão virou um produto barato. O algodão era um produto caríssimo, né? Virou um produto barato. A lã que era utilizada para roupa. E essas revoluções tecnológicas, então, máquina a vapor foi uma porrada gigantesca. Aí você tem outra pancada que acontece a partir de 1945, 1950. Ô Abrão, só fazendo um adendo, nessa época tinha 1700 e pouco, eu lembro que você me ensinou isso na faculdade, tinha a teoria malthusiana também, né? Exatamente. Que ele falava que... Eu tive bons professores. Olha, o cara lembra dessa aula, só que o que eu vou contar aqui não é a aula que eu te dei lá atrás, é uma coisa um pouco mais sombria, que é a parte de cavalos. A parte de cavalos o Eric não viu, que a gente vai falar aqui. É exatamente isso. Sempre houve, na história da humanidade, pessoas muito pessimistas. Oh, o mundo vai acabar, meu Deus do céu, o Brasil vai virar Venezuela, as coisas vão o apocalipse vai acontecer daqui no final do ano, se prepara, porque no ano 2000 o mundo vai acabar, vai ter o bug do milênio, ou seja lá o que for. Existe uma linha, ele era um economista, o Malthus, e ele começa a estruturar, do ponto de vista de teoria econômica, isso é com números, fórmulas, é uma teoria. A teoria malthusiana que mostra o quê? A população estava crescendo em PG, isso é, multiplicava de 2, 4, 16, vai embora. E a população crescia em nível geométrico e a produção de alimentos crescia em nível aritmético, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ia sempre aumentando o quê? Porque ele explicava a quantidade de terras limitada, de terras que são possíveis de trabalhar na agricultura, era muito limitada, terra fértil. Então ele acreditava que a terra fértil era muito limitada no planeta, poucos locais podiam produzir trigo, por exemplo, arroz, era muito limitado, e você precisava adicionar cada vez mais pessoas para aumentar na margem a quantidade de alimentos. Aí vem o pessimismo malthusiano. Esse pessimismo sempre houve antes, o mundo vai acabar tudo, se despede, e depois continua. Hoje, essas teorias ecológicas, elas projetam um futuro sombrio para a humanidade.
há muito tempo. Podem estar certas? Eu acho que em alguns aspectos está havendo aquecimento. Está havendo aquecimento geral no planeta Terra. E eu acredito que fruto do gás carbônico está aumentando, mas não acho que o mundo vá acabar ou que a qualidade de vida vai piorar. Tudo isso a gente vai falar aqui, mas eu queria trazer esse conceito. Ao longo da história da humanidade, continuamente nós temos revoluções tecnológicas. Só que do ano 300 para o ano 400 mudou muito pouca coisa. A vida de uma pessoa no ano de 400 depois de Cristo era muito parecida com a vida de uma pessoa no ano 300. Ela produzia muito parecido, fazia as coisas muito parecido com o que se fazia 100 anos antes. A partir de 1750 é que as mudanças acontecem entre gerações. A vida do seu avô não tinha nada a ver com a sua vida. E a partir, está acelerando o nível de revoluções, a partir dos últimos 200 anos, dentro da própria vida da pessoa, muda completamente tudo. Eu cresci num período quando eu era pequeno, era TV preto e branco, com 2 canais de televisão, rádio, TV preto e branco, jornal impresso, não tinha nem sonho de computador. Quando veio a internet, a vida mudou completamente. Telefone celular, não tinha telefone. Telefone era um produto de alto luxo. O telefone. Tá aqui. Isso daqui não era nem imaginável. O que tem de computador aqui dentro desse celular é mais do que tinha de computador nos Estados Unidos, no Washington inteiro, há 50 anos. Então, está acelerando muito rapidamente. E, ao mesmo tempo que está acelerando, a população começa a parar de crescer. Põe o próximo gráfico, por favor, aqui. Ah, não. Eu fiz bobagem. Põe o próximo gráfico. Pode pôr o próximo gráfico. Eu vou pedir para você jogar o do cavalo depois. Põe o próximo gráfico. O que está acontecendo? A população segue crescendo, a qualidade de vida, do ponto de vista de consumo de bens materiais, de alimentos, cresce ainda mais per capita, por habitante, no mundo. Aqui no Brasil, o Brasil está afundando. Mas no mundo, as pessoas têm consumido mais alimentos, têm tido mais roupa, mais produtos, mais bicicleta, mais carro, mais tudo. Aqui no Brasil a gente saiu do trilho. Mas o mundo tem avançado muito em termos materiais, conforto material na média para as pessoas do mundo. Só que a população não está mais subindo. Ela começa a inflexionar, né, começa a sinalizar que vai começar a cair. Veja, essa linha vermelha, a verde é o total de pessoas no mundo, o número total. Aí passou a maior parte da história da humanidade com 200 milhões, 100 milhões, abaixo disso. A gente foi chegar em 1 bilhão depois da revolução da máquina a vapor. E de 1 bilhão a gente chega em 9 milhões em menos de 300 anos. Só que agora começa a inflexionar e cair. Por quê? Eu acredito que a revolução tecnológica que a gente está se deparando hoje, ela não é física, ela é intelectual. A física já aconteceu. O trabalhador, o estivador no cais do porto, ele não existe mais, existe o operador de máquina. Mas o cara que carregava o saco físico, não existe mais. Se não fosse a máquina a vapor, eu acho que existiria escravidão até hoje. O que libertou o mundo da escravidão foi a máquina a vapor. Porque a partir do momento que tem máquina a vapor, você não precisa mais da força física humana carregando, fazendo coisas horríveis. Se liberta a necessidade daquele tipo de indivíduo. O que acontece a partir dos últimos 50 anos? A gente parte para a revolução intelectual, que é computador com internet. Aonde o ganho de produtividade não está no chão da fábrica, não foi um robô, não foi o Ford. O Ford fez uma revolução tecnológica da linha de montagem. Não foi uma revolução para a produção física, foi uma revolução para a produção intelectual, nos últimos 50 anos. A capacidade de se comunicar, de trocar informação, mandar dados, acessar informações.
Hoje eu tenho, ao alcance do meu dedo, toda a informação do mundo que eu quiser. Quando eu era moleque, para obter uma informação, eu vou ler aqui um filósofo. Nossa, loucura para conseguir. Eu lembro o trabalho que deu conseguir a edição comentada do Maquiavel, do Príncipe de Maquiavel. Hoje é piada. Você dá um clique e você encontra tudo que você quiser. Tudo. Se aumenta a produção intelectual, não é nem mais o trabalhador braçal que vai ficar obsoleto. É o trabalhador intelectual. Se o ser humano perde relevância no contexto da economia mundial, como trabalhador braçal e intelectual, ele deixa de ser relevante para quem domina o jogo mundial. É a obsolescência do ser humano. O ser humano se torna obsoleto. Ele não é mais necessário nas quantidades que haviam antes. Eles vão matar todo mundo? Não vão matar todo mundo. Eles não vão exterminar todo mundo. Eles é quem controla a tecnologia. Quem controla a tecnologia? Quem controla a economia é quem está no topo. As pessoas que estão no topo, eles controlam a quantidade, né, de habitantes dos seus países. Eu quero ter mais soldado, eu quero ter mais trabalhador, eu quero ter mais agricultor, eu quero ter mais cientista, mais gente pensando, eu quero ter isso. Não, eu tenho demais, tem muita gente, não precisa de tudo isso. Diminui um pouco. Vocês vão entender o conceito de outra forma. Eu queria mostrar a foto de Nova York, no ano de 1900, Nova York, 1900, e no ano de 1915. Por favor, Eric. A foto da esquerda é Nova York, Quinta Avenida, 1900. Eu quero que vocês encontrem um único carro na Quinta Avenida. Não tem um único carro. Os bondes, os ônibus da época eram puxados por tração animal, charrete, carruagem, ou as pessoas se deslocavam a pé. Você tinha problemas grandes nas cidades, que era recolher o esterco. O cavalo, o que cavalo? Você tinha as estrebarias. Meu avô, José, quando chega ao Brasil, ele mostrou, ele tinha uma carteira de habilitação para conduzir charrete. Ele tinha um cavalo, tinha um estábulo na Lapa, eu acho que, se eu não me engano, era na Rua Tito, hein? Tinha um estábulo, ele ia todo dia, pegava o cavalo dele, a charrete, e ia transportar coisa, mascatear, fazer negócio com a charrete dele. A tração animal era uma realidade na Quinta Avenida total, na Quinta Avenida em Nova York, e tinha problema de manter estábulo, alimentar esses cavalos com feno, recolher o esterco desses cavalos na rua era complicadíssimo, e havia uma percepção, havia textos escritos que as cidades estavam à beira de se tornarem insustentáveis. Se elas aumentassem ainda mais a quantidade de pessoas, elas não poderiam se adensar. Você não poderia ter tanta concentração de gente, porque a quantidade de cocô de cavalo ia gerar efeitos químicos, as pessoas iam morrer, era muito insalubre. Então, o cavalo e o esterco de cavalo eram um problema para a gente conseguir o adensamento populacional. Eis que surge o automóvel. 15 anos depois, você não vê uma única carroça, um único cavalo na mesma rua. Passa as outras fotos e vocês vão ver a mudança. Os cavalos desaparecem num período de 15 anos. Em 15 anos, o cavalo se torna totalmente obsoleto. Ô, Abraão, você está me falando que, então, por exemplo, vou colocar aqui, o Marco Antônio, o imperador romano, ele demorava, em média, o mesmo tempo do que o Abraham Lincoln para andar 10 quilômetros pela cidade, mais ou menos. O Abraham Lincoln, sim, já tinha ferrovia, né? Se for na cidade, não. Sim. Na cidade. Aí em Washington, eu vou ali 10 quilômetros.
Sim. Então, Marco Antônio e o Abraham Lincoln, eles andavam mais ou menos... A cavalo, a charrete. Sim. Isso com 2.000 anos, 2.000 anos, aí, 2.000 anos de espaço. Diferente. Em 15 anos... Em 15 anos muda tudo. Começou a ter em Londres metrô, isso é trem, máquina a vapor já para transporte urbano um pouco antes disso. Em Londres, tal. Mas vamos olhar em vez de ser o Abraham Lincoln, vamos colocar, o George Washington e o Marco Antônio, o Júlio César e um rei inglês, a rainha Vitória da Inglaterra. O Dom Pedro Dom Pedro I. Dom Pedro I. É ao mesmo tempo. O segundo ia para Petrópolis de trem, né? Uhum. Então, sim, o processo técnico era praticamente o mesmo. Você tinha ali, na parte de molas das carruagens, você tinha alguma coisa que melhorava na margem, mas não era uma revolução tecnológica. O que é uma revolução tecnológica? Veja, como é que eu faço as projeções? Por que eu acerto as projeções? Não todas, mas porque eu tenho um grande acerto nas projeções. É disciplina na hora de estruturar o meu raciocínio. Eu tenho disciplina para estruturar o meu raciocínio. Então, eu junto o modelo, analiso o passado e projeto o futuro. Nos últimos 100 anos, toda vez que você produz 5 pneus, eu posso calcular que foram produzidos 5 pneus para colocar em carros novos. Foram produzidos 50 pneus, foram produzidos 10 carros, foram produzidos 5 milhões de pneus, foram produzidos 1 milhão de carros. Eu consigo, com base em alguns dados, se você não tiver uma mudança estrutural, uma revolução tecnológica, você usa o passado para projetar o futuro. Se você tem uma ruptura, aí acabou. Então, por exemplo, eu sei que tinha 1.000 cavalos numa cidade. Eu estimava mais ou menos a riqueza da cidade com base em 1.000 cavalos. Não, tem 10.000, a cidade é 10 vezes mais rica. Tem 100.000, a cidade é 100 vezes mais rica. Para que eu transporte 1 tonelada de carvão, eu preciso de 1.000 cavalos. Beleza, então, quantos cavalos estão trabalhando no transporte de carvão? Eu estimo com base em alguns dados. Só que, por exemplo, aí introduz máquina a vapor. Máquina a vapor em cima de uma carroça, 2 trilhos, ela vai puxando um buzilhão e anda a fascinantes, inimagináveis 40 km por hora. O pessoal desconfiava que o ser humano pudesse morrer andando numa velocidade tão rápida quanto 40, 50 km por hora. É uma loucura. É infinito. Eu não consigo mais estimar. Hoje é canja eu estimar quanto vale uma ferrovia. Quanto vale uma ferrovia? Fluxo de caixa, isso é, o lucro dela, a projeção de serviço dela para os próximos 30 anos, trazidos a valor presente com uma taxa de desconto. Eu consigo saber quanto uma ferrovia vai faturar. Eu consigo saber quanto uma rodovia vai faturar em pedágio. Agora, quando o cara acabou de apresentar, lembra daquela máquina a vapor que a gente pôs para aumentar a tecelagem, a produção de tecidos na Inglaterra? Pô, fantástico, aquilo deu um dinheirão. Pois é, tem um maluco que pôs em cima de uma carroça, e a carroça anda em cima de trilha 40 por hora. Pô, nossa, eu quero ação, compra as ações desse cara, eu quero participar desse investimento. Quanto? Não, o quanto der. Eu não sei, isso aqui é infinito. Eu não consigo estimar quanto vai valer as ferrovias. Eu sei que é um negócio, assim, inimaginável. E aí as pessoas começam a investir demais, tem especulação, tem bolha no excesso de investimento. No começo as pessoas vão ganhar muito dinheiro, em algum ponto vai ter excesso de investimento, a bolha vai estourar e uma parte do investimento vai quebrar. Não tudo, mas uma parte vai quebrar. Não foram todas as ferrovias que quebraram, foi uma parte delas. Então, todas as bolhas que a gente teve na história da humanidade, do ponto de vista financeiro, praticamente todas, estão associadas a alguma revolução tecnológica. Das tulipas, por exemplo, na Holanda, foi da revolução tecnológica das navegações. Então, quem começa com as navegações é Portugal e Espanha, vem a Inquisição, muitos brigam com os espanhóis, vão para a Holanda, muitos cristãos novos também vão, mas
não só cristãos novos, e eles começam a fazer comércio com o mundo inteiro e gera muita riqueza. Porque lá na Holanda não ficavam amolando a paciência das outras pessoas. A Inquisição não tem só a ver com perseguição religiosa, não. Tinha muito distorção, né? Você é descendente de judeu. Pô, quase todo mundo era descendente de judeu. Tem um avô, um bisavô judeu. Aí você faz não sei o que lá. Queria era arrancar dinheiro. Ficar me amolando. Eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Você é protestante, eu vou para outro lugar. Vou lá para a Holanda que ninguém me amola. Gerou muita riqueza. Então, uma das primeiras variantes que dá um efeito colateral fiquei muito rico. O que você vai querer fazer? Comer melhor, aí, tranquilo. Morar melhor. Então, geralmente, o preço dos imóveis, onde está tendo bolha, ele explode também, da bolha imobiliária. E as tulipas, o que era? Era um excesso, era tipo, nos imóveis da bolha também, na obra de arte, também deu na Holanda, produção de um monte de obra de arte e deu excesso de preço no valor das telas. E tulipa era isso. Tulipa, todo mundo queria ter tulipa, estava sobrando dinheiro, explodiu o preço da tulipa. Então é importante entender isso. O conceito de revolução tecnológica e essa atual, AI, né, Artificial Intelligence, ou IA, né, inteligência artificial, é uma revolução tecnológica e eu não consigo estimar. Eu, antes de ver uma ferrovia, quanto vale uma ferrovia? Eu, antes de saber da internet, quanto vale a Amazon? Antes de ver a internet, quanto vale Google? Eu não consigo estimar. Daí vem um monte de gente com um monte de ideia de jirico e faz empresa para distribuir alimento de cachorro pelos Estados Unidos. Teve isso, que custava 500 milhões de dólares. Quebrou a empresa, não valia nada. Então é importante as pessoas terem essa percepção. Não é que todo mundo é idiota, é que eu estou diante de uma coisa que eu não consigo estimar. É uma revolução tecnológica, eu não consigo projetar o que vai acontecer para o futuro, porque eu não tenho dados, eu posso dar um palpite, um educated guess, não, um chute educado, mas eu não consigo precisar como eu faço com hoje projeção de taxa de câmbio, PIB, inflação, quando tem uma revolução dessa. Nós estamos diante de uma revolução tecnológica que pode gerar a obsolescência do ser humano enquanto trabalhador intelectual. Trabalhador físico já foi. A gente já está vendo o trabalhador físico desaparecer. O físico mesmo, carregar, está desaparecendo. O que você tem é o motorista de caminhão, o cara que, mas ele está guiando uma máquina, né? Agora a gente está discutindo o trabalhador intelectual. E o que a gente percebe é que não há necessidade para tantas pessoas no mundo. Analogia, vamos voltar para o cavalo. Põe lá, por favor, nas projeções. A população, volta a 1, só da população mundial, que já está caindo. Então aqui está a população total do mundo, e a população aqui, a linha vermelha, é a taxa de crescimento. Então aqui teve uma flutuação no pico, mas foi a Segunda Guerra Mundial, tá? A população chegou a bater 2% de crescimento, 2,3% de crescimento ao ano. E desde a Segunda Guerra Mundial, ela vem caindo, tá? Vertiginosamente. O que você tem é que as pessoas estão vivendo mais, chega no negativo, isso é, não se coloca mais 2 crianças por mulher no mundo. Hoje, na maior parte dos países do mundo, já não tem 2 crianças por mulher. O único lugar, a única região que ainda está fazendo mais criança do que o necessário para estabilizar é a África. A Ásia, Europa, nas Américas, já abaixo da taxa de reposição. No mundo inteiro. Sobrou apenas a África, e a África vai cair igual ao resto do mundo. Exatamente na mesma intensidade. A população vai fazer pico abaixo de 10 bi. Hoje se projeta aí 9 bi e pouquinho, o pico da população. Está sendo mais rápido e mais intenso do que as pessoas imaginavam. Tá? Há uma certa programação, existia texto, material, política, desejo de reduzir a população mundial, ou pelo menos reduzir o crescimento dela. Desde Malthus está se discutindo isso. Na China foi feita a política de só uma criança por família, obrigado.
woke, né? Esse negócio de incentivar a droga, incentivar obscenidade, demência sexual, essas coisas todas, diminui a população, não aumenta a população, tá? Uma população muito devassa tem menos filhos. Cidade também. Nas cidades você tem naturalmente menos filhos. O ser humano gera menos filhos em grandes centros urbanos. Desde Roma era assim. A população em Roma, na cidade de Roma, tinha um crescimento zero. Era o resto do império, o pessoal na zona rural que aumentava a população. Passa o próximo, por favor. Então, a analogia que eu faço é com cavalo. Mais um. O que aconteceu a partir da invenção do automóvel? A população mundial de cavalo faz um pico ali, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, 1910, 12, 13, 14, 15 faz o pico e a partir daí vai caindo. Hoje a gente tem menos da metade do que tinha. E a quantidade total de veículos sobe. Isso aqui eu acho que é nos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos, a população total de cavalo faz um pico aí em 25 milhões, hoje está em 5 milhões, 4 milhões de cavalos. O cavalo, em 1915, vivia pior do que o cavalo hoje. Um cavalo hoje em dia aqui nos Estados Unidos vive, é hobby, não puxa a carroça porque precisa, é mais um animal de estimação, né? O fazendeiro, o peão aqui usa moto, usa jipe, usa aquele quadriciclo. E automóvel substitui a tração animal. No resto do mundo aconteceu a mesma coisa? Passa o próximo, por favor. Aconteceu a mesma coisa. O número total de cavalos... Aí eu não lembro que país que foi, mas é a mesma coisa. Eu já não me recordo. Aqui foi o de cavalo, já falei, né? Caiu, bem, estabiliza 50 anos depois e começa a recuperar, mas hoje em dia cavalo é basicamente um passatempo, né? Cavalos em fazendas, havia o cavalo urbano e havia o cavalo em fazenda, também mesma coisa. E na França também, passo próximo, por favor. Acho que esse é o último. Eu não tinha mandado um da França, tudo bem. Eu vi da França também, na França acontece a mesma coisa, nos Estados Unidos, em outros países também. Tem mais algum gráfico, Eric, para mostrar? Não, só esse mesmo e aquelas fotos lá também que eu mostrei. Tá bom. Então, o que eu queria falar primeiro é sobre essa revolução tecnológica, que no contexto mundial, é uma singularidade. O que é singularidade? É uma ruptura. O que eu conseguia saber do passado, eu não consigo projetar para o futuro. Eu não consigo mais saber qual vai ser a capacidade de transporte, de tração de uma sociedade com a máquina a vapor. Eu só sei que vai aumentar muito. Antes eu projetava com a quantidade de cavalo ou de boi, a pessoa podia puxar as coisas com boi, ou no muque, o trabalhador braçal. Hoje a gente pensa em máquina a vapor, ou máquina a vapor, a combustão interna, ou hoje, né, veículos elétricos, né, combustão interna ou veículos elétricos. Então a gente está diante de uma singularidade, de uma revolução tecnológica intelectual. A obsolescência do ser humano, o ser humano está se tornando obsoleto, é visível. Eu compararia, inclusive, em maior ou menor grau, com o que aconteceu com os cavalos. E generalizado. Hoje a Rússia ainda precisa de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial ainda se usou cavalo, pouco, na primeira muito cavalo, na segunda se usou pouco cavalo. A guerra da Ucrânia com a Rússia se usou muita gente. A Rússia perdeu muito soldado. Então eles ainda precisam manter um contingente de ser humano no plantel deles, para lutar, para trabalhar, para produzir. Caiu muito, está caindo muito rapidamente, e esses grandes donos das nações ficaram assustados. Em algumas nações, não, tem que segurar um pouco, vamos estimular a nascer mais criança, não vamos deixar derreter desse jeito. Outros, importa aí, traz para dentro o que dá para trazer, a gente resolve. Mas, do modo geral, é questão de tempo para a gente ver essa substituição. Numa guerra, por exemplo, eu acho que a questão dos drones vai ser preponderante.
Drone com inteligência artificial, você não precisa nem do adolescente com joystick pilotando o drone. Ainda não chegamos nesse ponto, estamos longe ainda desse ponto, tem mais 20, 30 anos. A substituição do cavalo pelas máquinas demorou 50 anos. Acho que vai demorar 30 anos para substituir, 20 anos para substituir o homem. Mas estamos caminhando para isso. Quem vai mandar? Quem controla essas máquinas, quem controlar a inteligência artificial, quem tiver os melhores modelos. Por isso que assustou tanto os Estados Unidos a suposição da China estar na frente da corrida pela inteligência artificial. É líquido e certo que ela está na frente? Não, eu acho que não está na frente. Teve um episódio pontual que eles ficaram assustados. Eles estão melhores do que a gente imaginou, que os Estados Unidos imaginou. Pode ter sido um momento Sputnik. O que é o momento Sputnik? Você estava ali na corrida espacial, vou lançar foguete e tal, de repente a União Soviética, que fazia, no caso, desafiava os Estados Unidos, conseguiu colocar um satélite em órbita e mandou um ser humano em órbita. Mandou cachorro, mandou macaco, mandou ser humano em órbita. Aí os Estados Unidos falaram, opa, agora a gente vai colocar dinheiro nisso. Colocaram e retomaram a liderança. Pode ser um momento Sputnik? Pode ser um momento Sputnik. Pode ser que os Estados Unidos perca essa corrida? Pode ser também. Você consegue estimar exatamente o que vai acontecer? Não. Eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer, porque é uma revolução, é uma ruptura. O passado não serve para projetar o futuro. Eu consigo fazer algumas comparações com revoluções que ocorreram no passado. E o que me deixa mais preocupado é, visivelmente, o ser humano está ficando obsoleto e não vai precisar de tanta gente no mundo. Tanta gente no mundo significa que eles vão matar? Não. Mas vai se tornar cada vez mais difícil reproduzir, criar a próxima geração das nossas famílias. E com isso a população encolhe. Ah, Sabrão, mas os caras são muito malvados. Vamos ser sinceros, que eu sou uma pessoa muito sincera. Paquistão, 240 milhões de habitantes. Quantos paquistaneses você acha? 270 milhões. Quantos paquistaneses precisariam existir hoje no planeta Terra? Não do ponto de vista humano, religioso, espiritual, do ponto de vista material. Tem lá seus 280 milhões de indonésios. Tem 240 milhões de nigerianos. 240 milhões de nigerianos. O Brasil está com 200 milhões de brasileiros, né? Também. O Brasil tem 200 milhões. A população do Brasil já está caindo. Era para estar a projeção oficial. Era termos 215 milhões. Foram 15 milhões a menos de brasileiros. Nesse processo, veja, e dos 200 milhões de brasileiros, quantos são necessários para produzir o que a gente produz hoje? Todo mundo que está trabalhando na área de humanas, todo mundo não, mas metade das pessoas que estão ali fazendo estudos sensitivos, culturais, teatro, estou falando do ponto de vista espiritual nem humano, estou falando do que o Brasil tem a oferecer para o mundo. Alimento e minério. Quantos brasileiros vão ter no Brasil para o Brasil oferecer a mesma quantidade de alimentos e minérios para o mundo? Todo mundo que está no Bolsa Família. Quantos precisam se reproduzir dentro desse cenário? Todo mundo que faz psicologia, direito, sociologia, filosofia, antropologia. Não estou falando que não seja importante estudar filosofia, lógico que é. Eu estou falando no contexto mundial. O Brasil é ponta de lança na produção de discussão de ideias filosóficas? Nada. Não é. O Brasil é ponta de lança na produção de música? Não. O que o Brasil tem a oferecer para o mundo? Fato. Alimento e minério. Energia também. Hoje petróleo, né? Que é minério. Então, veja.
Você, quando vai para a praia, você pensa nisso. Pô, tá muito cheia a praia. Tá muito cheia. Eles estão fazendo essa conta. O problema é só não cair muito rápido, porque se cai muito rápido e não dá tempo de substituir, a economia cai. Não é só a economia, é a força da nação que você controla. Então, os chineses, eles têm medo que caia muito rápido, eles percam capacidade produtiva, manufatura ou capacidade bélica. Você ainda precisa de soldado com fuzil para ir lutar. Um soldado todo aparamentado, com visão noturna, comunicação, equipamento de ponta, ele consegue ser muito mais efetivo do que 5 soldados calçando tênis. Talvez um drone, talvez um adolescente pilotando um drone seja mais eficiente do que 10 soldados todo aparamentado. Talvez um drone, inteligência artificial, seja melhor do que 10 adolescentes pilotando um drone. A gente ainda não sabe. Como a gente ainda não sabe, a Rússia se rasgou agora. Perdeu o que tinha e o que não tinha de população adulta masculina para lutar. A mulher também luta. Também, mas menos. De cada homem, eu diria que de cada 10 homens, 4 tem condição de lutar. De cada 10 mulheres, 1 tem condição de lutar. De lutar mesmo, pegar. Né? Então, era esse raciocínio que eu tinha para trazer para vocês. O Brasil não tem, claramente, uma família ou grupos de famílias que controlam a nação. Você tem algumas nações que são controladas por pessoas melhores, outras piores. Às vezes o grupo é maior, às vezes a influência, o poder de controle é menor, porque tem muita classe média, e a classe média luta mais. Não, aqui não. Aqui você não vai fazer isso, não. Não aceito. Outros países é menos, classe média segura mais. Os Estados Unidos, deixa eu voltar, toda a revolução tecnológica gera concentração de renda. Por quê? Porque quem tem a tecnologia inicialmente, naquele primeiro momento, quem sabe fazer, fica muito rico. Então concentra a renda em quem sabe fazer. Quem sabe fazer o Google ficou muito rico com o Google. Quem sabe fazer a Amazon ficou muito rico com a Amazon. Aí você tem que mobilizar a classe média e falar, opa, tá com monopólio, quebra, e vamos fazer com outra abordagem. Não pode concentrar tanto poder econômico na mão desses caras, não. Dá errado isso. Então, esse jogo com a classe média, quem está no topo com a classe média, é importante para manter uma nação operacional, funcional. O Brasil não tem nem classe média mobilizada, estava mobilizada, mas o Bolsonaro destruiu. E essa elite, esse pessoal no topo, é muito podre. É muito podre. É muito estragado. O Brasil vai ser moído nesse processo, já está sendo moído nesse processo. É só o Brasil? Não, tem um monte de país sendo moído nesse processo. Destroçado. Destroçado. Um monte de país está sendo destroçado. Mesmo em países centrais, a Europa, por exemplo, eles têm essa visão de, se exploda carregador de saco de batata, o cidadão médio para baixo. A gente ainda não tem muitos números, mas começa a ter estudos sobre a taxa de sucesso reprodutivo em diferentes setores, camadas da sociedade. De todos os grupos, o que não está conseguindo se reproduzir é homem os homens mais humildes não conseguem mais reproduzir. Não conseguem mais ter família, uma mulher que queira ficar com eles e muito menos ter filho. A taxa de sucesso de um homem eu não lembro se era primeiros 25% mais humildes ou nos primeiros 30% mais humildes, é de 10%. De cada 10 homens nos Estados Unidos, 10 homens, nessa primeira camada mais humilde, 10 homens, só um consegue se reproduzir. Arrumar uma mulher e ter filho. Então, esse é o raciocínio que eu estou trazendo aqui. Aqui nos Estados Unidos, veja, se faltar o pessoal de trabalhador braçal, mas eles importam fácil, põe um pouco mais ilegal, falta gente para cortar grama, para carregar peso, pintar, subir, eles trazem, paga, vai embora, tchau.
não precisa mais, vai embora. Então está havendo uma mudança gigantesca na organização da humanidade. Evidentemente, eu não consigo estimar todos os movimentos. O que eu diria? Quem conseguisse reproduzir, como cavalo. A vida de um cavalo hoje é melhor do que era há 100 anos atrás. Na média. A média de um cavalo hoje está lá no pasto, vem o veterinário, não vira salsicha, o ser humano não passou a comer cavalo. Tanto é que o rebanho de cavalos não aumentou, o rebanho bovino aumentou. De cavalo, não. Caiu, bateu lá embaixo, voltou. É basicamente lazer, cavalo. A vida mansa. Então, para o cavalinho, virou. O ser humano, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Vai ser a vida de quem conseguir se reproduzir, vai ser melhor daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, 100 anos, na média. Daqui até lá, vai acontecer o que aconteceu com o cavalo. Você vai competir com máquina. A vida do cara que tem uma carroça, para o cavalo e para o carroceiro, eles caíram muito na qualidade de vida. Isso é assustador? Lógico que é assustador. Toda a incerteza, o ser humano, do modo geral, ele busca segurança. E o que eu estou falando para vocês é um mundo imprevisível, um mundo incerto, não sombrio. A vida de quem sobreviver e quem se reproduzir, os seus netos ou bisnetos, se você os tiver, a vida deles vai ser melhor que a sua. Seus bisnetos, seus netos, vai ser melhor que a sua. Talvez eles não tenham capacidade de produzir, de serem independentes, talvez eles sejam meio que um pet de alguém que controle a inteligência artificial. Não estou falando que é um cenário como aquele do Exterminador do Futuro. Não é isso, é outra pegada, é na outra direção. Pode ter uma guerra nuclear e mudar tudo isso? Eu acho que pode. Sem guerra nuclear, sem fim da civilização, sem nada o que vai acontecer? O ser humano está a caminho de se tornar mais obsoleto. Quem estará no jogo? Quem conseguir trabalhar com a inteligência artificial, aumentar a produtividade, ainda continuar sendo relevante no processo. Tá? Era esse o raciocínio que eu tinha para trazer para vocês. Estou falando há 52 minutos. A live é mais curta e mais direta. Podem mandar as perguntas, podem conversar. O próprio Eric pode fazer pergunta. Se alguém quiser saber o que é isso aqui, Eric, você quer falar? Eu falei muito. Não, mostra aí, mostra aí. É um bottom de identificação que a gente está pensando em montar, em fazer. A gente está querendo criar. Não é sociedade secreta, é aberto o negócio. A gente está ficando grande, o número de pessoas está ficando grande, e a gente rapidamente conseguir se identificar. Chegando ao poder, quem tem isso daqui? Quem é do farol, quem está no farol há bastante tempo. Isso aqui não é para quem... Não vamos vender. Isso aqui se ganha. Ganha como? Participando do farol. Então, quem tiver um desses daqui, a gente sabe que é faroleiro mesmo. Tá? Vamos ter botões diferentes para diferentes patamares de envolvimento. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente... Esse aqui é um teste ainda, comprei. Esse ainda tem o alfinete, que eu sou um cara vintage, né? Então tem alfinete, mas o Eric a gente vai fazer com ímã também para ver qual é melhor. Vamos testar. E no encontro a gente vai falar mais sobre formas da gente poder se estruturar, se organizar e rapidamente poder se identificar quem é quem. Porque, óbvio, eu não quero me identificar para bolso leprado. Chego no ambiente, não quero, tiro, boto, põe no bolso. Vou para uma reunião, ou vou chegar a um gabinete de alguém que seja do Farol da Liberdade, alguém que é de confiança do Farol, se tem o bottom, já sei do que se trata. Eu já sei que é faroleiro, já sei que patamar de comprometimento e envolvimento que a pessoa tem com o projeto. Tá? E o projeto é esse, é tentar atravessar essas incertezas que vão acontecer nas próximas décadas. É muita incerteza que a gente vai ter que enfrentar no Brasil e no mundo. O Brasil está dentro desse contexto, tá? E o objetivo do Farol é que a gente consiga atravessar juntos isso aqui, tá? Esse mar de incerteza. Tomara, chegando ao poder e tendo uma nação, tendo um país, ou tendo uns 4 estados, um grau de autonomia grande, a vida nessa incerteza se torna muito mais... se torna muito
muito mais positiva do que se você tiver como um imigrante sujo carregando pedra num país que não vai te querer. Beleza, Abraão. Ó, acabei de receber aqui, ó, alerta. Defesa Civil, forte chuva, risco de alagamento e deslizamento, hein? Tô em São Paulo, hein, galera? Coisa boa. Acabei de receber aqui, alerta severo. Abraão, duas perguntas aqui para te provocar, antes de eu colocar as perguntas do pessoal aqui. Não é nem para te provocar, cara, que a gente acabou nem respondendo na outra live. A Nasdaq, né, essa semana passada agora, ela levou uma tungada, né, quando saiu. Inclusive, muita gente perguntou do dólar, a gente nem acabou nem falando na live, você já tinha dado uma explicação do porquê o dólar poderia cair. Você falou meio por cima, mas a gente não falou dessa tungada e não foi necessariamente por isso, né? Acho que foi um tri. Teve um dia que perdeu um tri de dólares, né? No dia Sim. que lançou essa... A Nasdaq, para quem não sabe, é a bolsa americana de tecnologia. Você que às vezes não... Tem algumas bolsas, não é igual no Brasil que a gente também só tem um. É que aqui a gente é acostumado com um, né? No Brasil é mais um monopólio, é uma bolsa só, é como se só tivesse um banco no Brasil, só tem uma bolsa no Brasil. No Brasil tem três bancos. No Brasil tem 3 bancos, que é Bradesco, Itaú e Santander. E Banco do Brasil? Banco do Brasil é um banco estatal, cara. A hora que o Banco do Brasil começa a ameaçar Bradesco ou Itaú ou Santander, os donos ligam para o presidente que está lá e falam, meu, manda segurar aí, tira o pé aí do Bradesco. Quem manda no Bradesco, no Banco do Brasil, chama-se Itaú, Santander e Bradesco. Caixa Econômica é só para Centrão mesmo. O Centrão está no Centrão há muito tempo, Caixa Econômica. Muito tempo é Centrão. Então, cara, o Pactual tá bom, vai, é o quarto ali da. É um banco. Mas. E a gente tem uma bolsa só. Os Estados Unidos tem 5 bolsas. 5 bolsas. E um montão de bancos. Tá? Então é importante as pessoas saberem disso. Então. E outra coisa, Abraão, você falando da diminuição da população, porque até vi umas pessoas falando disso. Tudo bem, pode ser que mas tem uma coisa que a população faz que a IA não consegue fazer, ou as máquinas, né? Que seria pagar impostos. E como seria? Porque até tem uma pergunta aqui que fizeram, que eu separei do Schutzen. Ele falou: ó, essa irrelevância a qual seremos jogados será o pretexto para implementar a renda básica universal e instaurar o controle sobre as massas. Quem não aceitar se submeter perecerá à míngua. É nesse caminho, porque assim, o Estado, principalmente no Brasil, é monstruoso. Então a gente precisa dos frangos, né? Na granja para pagar o imposto para esse Estado. Se a população cair, sei lá, 30%, 20%, de uma maneira rápida, que eu acho que não aconteça, quem vai pagar essa conta, né? Quem vai manter o Estado? Tá, Eric, a primeira coisa a população brasileira, ela não caiu em termos absolutos, mas em termos de projeção, a queda foi gigantesca. Eu volto a falar para ti. Abre o livro, abre qualquer anuário do IBGE de 5 anos atrás. Eles têm projeção ano a ano da população brasileira. Quando eles fizeram o censo, eles esperavam encontrar 215 milhões de brasileiros. Encontraram 202. Você está falando de uma queda, de uma redução do que era projetado, esperado, de 7%, 6% é muito grande, cara, num período muito estreito. Os números de fertilidade que eu tenho visto é coisa assim, no mundo inteiro derreteu depois da Covid. Derreteu muito. Então a queda não sei se é tão... Pode cair muito rápido. Está caindo muito rápido. Agora, não vai... Dá uma volta pela cidade e ver quem trabalha nos postos de gasolina, quem trabalha de... É tudo velho, cara. É tudo cara da minha idade. Cada vez é mais difícil de encontrar jovem.
Jovem de verdade, jovem é cara de 18, 19, 20, trabalhando. Então, para pensar, o modelo da renda mínima não, é isso, pega o cavalo, solta no pasto, dá milha, numa mola não, hein? Fica quieto aí comendo tua grama e não me amola. Eles não querem ter uma carnificina, é fazer uma transição suave, mesmo porque se você tiver errado, talvez você precise... Não, a revolução não está acontecendo na velocidade que a gente quer. Traz de volta o pessoal para trabalhar, para produzir. Quanto a só o ser humano pagar imposto, isso não é verdade. Tá? É como o seguinte, meu avô, quando ele tinha a charrete dele, ele pagava imposto na charrete. Ele passou a pagar imposto no carro. Alguém vai pagar imposto pelo que está sendo produzido. O governo é o condomínio. Tudo que foi produzido naquela nação, naquele território, naquele grupo, uma parte vai para pagar o que seria do governo. O governo é um dos vértices de poder. Então, a gente tem o governo, a gente tem a violência. Porque hoje tem políticos que estão no governo e também tem grande entrada no crime organizado e no PCC. Eles têm o poder legal, estatal, e têm o poder também do crime organizado da violência. Esse cara que foi morto no aeroporto de Cumbica tem envolvimento com gente graúda na República. É um jogo de poder. O poder é físico, intelectual. O Bolsonaro e os milicos tinham o poder de destruir reputação. Eles montaram uma máquina para destruir reputação. Fora dos jornais. Antes eram os jornais. Era a família Frias e a família Marinho que tinham. A Folha e o Globo tinham esse poder quase que mais um monopólio. Eles organizaram através dos apps, através das redes sociais, esse poder. Então, não encare o governo como sendo o mal maior. Vamos imaginar, eles vendem todo o governo para iniciativa, entre aspas, privada, como o Tarcísio fez agora com a Sabesp, só que ele vendeu para a China. Vende para um único grupo, daí vai ter o monopólio da água. Cara, meu, o que você tem que fazer é pulverizar o poder. Você deixa de ser estatal, distribui ações, e as ações não podem ser controladas mais de 5% por um único indivíduo, e aí sim uma empresa de capital pulverizado. Aí sim, não tem como pegar e te tungar. Então, tem formas da gente conduzir, tá?